Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus até aqui. Até o momento ele nos sustentou, nos manteve de pé. Amém? Abra comigo em Lucas 11, 14. Os judeus acusam Jesus. E a gente vai falar um pouquinho. Enquanto vocês procuram que Deus possa estar presente na vida de vocês. Muitas das vezes nós precisamos dessa liberdade ao Senhor. Então, eu tô te perguntando hoje, para mim e para ti. Você tá dando essa liberdade para Deus entrar na tua vida? Que Ele te escolhe, mas às vezes você não quer ser o escolhido dele. Ele te dá esse livre-arbítrio. Pensa nisso. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Era mais um dos sinais que Jesus fazia. Então, o demônio mudo é aquele que, ao ser expulso, né, ele não fala. Você pode falar e ele vai trancar a boca da pessoa e não falava. E, ao ser expulso, a pessoa falou. E todos se maravilharam com isso. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Então ele falava, olha, ele não expulsa em nome do Senhor de Deus. Ele expulsa pelo nome do diabo, porque Belzebu, né, príncipe dos demônios, era o que eles criam naquilo. Era para acusar, uma forma de acusar Jesus. E os outros tentando pedir-lhe um sinal do céu. Quer dizer, já tinha acabado de dar um sinal de libertação. Não, eu não creio. Eu quero um sinal do céu. Muitas das vezes nós somos assim. A manifestação do Senhor está na nossa frente. Está ali, na nossa face. E nós simplesmente queremos outro sinal. Expulsão do demônio, sim, é um sinal de Deus, porque até na presença de Jesus, os demônios até se curvam diante dele. Mas a gente às vezes não acredita, infelizmente. Então, aqueles que não acreditam, infelizmente pedem sinais, são judeus, são fariseus, como este aqui. Mas, conhecendo Jesus, os pensamentos deles, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Então, no reino, né, que ele estava falando, era ali, onde ele estava fazendo aquele milagre. E onde estava fazendo aquele milagre, eles estavam divididos, porque alguns acreditavam, outros não. E os que não acreditavam ainda faziam acusações a Jesus. Então ele falava, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Então, tudo que é dividido cai, né? Então, ele deixa muito bem claro isso, que aquele reino não ia subsistir porque estava dividido. E ele continua no 18. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizes que eu expulso os demônios por Beelzebub. Olha a inteligência de Jesus. Se eu expulso um demônio que é do próprio demônio, então a casa está dividida. E se a casa é dividida e não subsiste, como então eu posso estar expulsando o demônio? Então vamos no outro exemplo. Vamos ser mais claros aqui. Eles falaram o seguinte, olha, esse espírito mudo só saiu, mas não foi em nome de Jesus, foi em nome de Beelzebub, porque o diabo quis. Mas se a forma, né, o demônio, ele vem para matar, roubar e destruir, ele ia sair daquela vida que ele estava matando, roubando vida e destruindo, como? Então, a gente precisa ver que a casa dividida não subsiste. Então, Jesus respondeu a eles
na forma que eles sabiam entender. E se expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Então, se eu expulso os espíritos por Beelzebul, estou expulsando os filhos dele. Eles, pois, serão os vossos juízes. Então, se isso eu faço, então eles vão estar julgando a vocês. Porque vocês estão falando que eu estou expulsando os filhos deles. E é verdade, né? Então, Jesus faz uma linha de raciocínio para com eles que chega a dar um pouquinho de nó aí, se você não meditar. Essa palavra você vai ter que ler para entender, tá? Eu vou ler ela novamente de onde, para vocês entenderem. Depois a gente continua no 20. Estava ele expulsando um demônio, qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa o demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios, e outros tentando pedir-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o terreno? Então, como o reino de Satanás será subsistir se ele está dividido, se eu estou expulsando aquele que é dele? Pois dizes que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulso vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Amém? Vamos continuar. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, o reino, são dois reinos, de Satanás e de Deus. Aquele que é reino dividido, ele não subsiste. Mas o reino de Deus, ele não é dividido. Então, ele continua, mas eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-lhe, tira toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então, aquele que se acha valente, guarda tudo em si. Mas se chega um maior do que ele tira toda a sua armadura e destrói, reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então o Senhor diz assim, ei, existe uma pessoa que é valente, que é o diabo, mas existe uma pessoa que é mais valente ainda, que é Deus. E essa pessoa que é mais valente, ela sobrevém ao diabo, quebra toda a armadura que ele coloca, em que ele confiava, e reparte seus despojos. E ele continua, quem não é comigo é contra mim, quem não é com Jesus é contra Jesus. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso. Não achando diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando habita ali. Assim, o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Então, ele já falei, quando é expulsado um demônio, a casa está limpa, mas você tem que preencher. Senão, o espírito ele continua a rondar, Aí ele volta para a mesma casa. Aí a casa dos espíritos, somos nós. Então, se há uma libertação e se você está limpo e não continua, você pode ter certeza que vai voltar ele mais 7. Isso chama-se legiões.
Então ele vai vir e vai ser pior. E quando isso piora, só Jesus na causa mesmo. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre as multidões, levantando a voz, e disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaste. Então ele, bem-aventurado, né? Foi aquela mulher que te trouxe. E ele responde: Mas antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então você que não crê que existe 2 reinos, que existe diabo e Jesus, você também não crê em Jesus. Porque se a gente, para isso, tem que crer no que está escrito. Se você não crê, você só crê que Jesus é bonança, que não existe o lado pecaminoso, que não existe legiões, que não existe gente demoniada, que tudo que acontece existe, né? Sim, mas que tudo que ali são atores, que são pessoas pagas para fingir. Ei, cuidado, cuidado com a tua casa. Tua casa pode ficar limpa e vir pior, amém? Hoje Deus manda dizer isso. Acorda. O tempo urge. O Senhor está à porta. Então não brinca. O diabo não brinca de ser diabo. Não brinca. Então, quando você tiver uma libertação, mantenha-se na presença do Senhor, para que não te aconteça coisas piores. Amém? Só até aqui. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar. Face, YouTube e Insta. Faça a vontade do Senhor Jesus. Compartilhe a palavra dele. Ei, a palavra é viva, é dada conforme Jesus e o Espírito Santo nos revela, aliás. Aqui não é acrescentado um tio ou nada, mas a gente, com algumas coisas, Deus pede para alertar. Amém? Se você crê ou não, aí é você e Deus. É o que Deus manda dizer. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Uma noite de paz. Shalom Adonai. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Paz.